A lição de hoje é rezar com humildade. Porque, como diz a primeira leitura, a oração do humilde penetra as nuvens. Ou seja, atinge o coração de Deus. A oração do orgulhoso bate no teto e volta. Não penetra as nuvens, não chega no coração de Deus. Deus não escuta a oração do orgulhoso, do soberbo. E essa parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano poderia ser chamada parábola do orgulho e da humildade. O orgulho personificado, a soberba personificada no fariseu, e a humildade, a simplicidade personificada no publicano. E olha que Jesus, ele pega duas figuras, porque, irmãos, os fariseus, nós usualmente falamos da hipocrisia dos fariseus, aquela coisa, mas era gente muito séria, era um grupo religioso dos que conheciam a Bíblia, praticavam as leis do judaísmo, era gente muito gabaritada do ponto de vista religioso, enquanto o cobrador de impostos, o publicano, era o que havia de mais desprezado na sociedade, porque eles cobravam impostos dos judeus para os romanos. Então, eram considerados traidores e gente exploradora, porque às vezes aproveitavam aquela situação para cobrar mais e roubar. Jesus pega sempre uns exemplos meio chocantes. Tá bom, mas o primeiro versículo é a chave para a gente entender essa parábola. Jesus contou a parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Esse é o problema nosso, meu, seu, de que muitas vezes nós nos convencemos que somos justos. Consequência, desprezamos os outros. Como é fácil se enganar. A soberba é um dos pecados mais perigosos que existem, porque existe uma soberba espiritual, das pessoas que fazem o bem, praticam boas obras, mas atribuem aquilo a si. Então, todo mundo que não faz aquilo que eu faço, não presta, não é bom. Então, vamos ver. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, esse sabia rezar, né? Rezava assim em seu íntimo. Interessante que no texto grego original fala, rezava para si. Interessante, está lá o texto, rezava para si, diante de si, não diante de Deus, embora ele tenha dito, ó Deus, eu te agradeço, começa muito bem a oração, eu te agradeço, eucaristô, de onde vem a palavra eucaristia, só que o motivo do agradecimento aí é que ele pisa na bola para valer, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como aquele safado daquele publicano corrupto que está lá no fundo. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Irmãos, não é pouca coisa. Quem que jejua 2 vezes por semana? Male, a gente jejua na sexta-feira santa e na quarta de cinzas. Esse cara jejuava toda semana, 2 vezes. Só que o orgulho, a soberba, perverteu essa boa obra, porque o jejum é um sinal
de arrependimento dos pecados, de conversão a Deus. E esse cara usava o jejum para dizer: eu sou um santo. O dízimo é uma coisa boníssima, é um dos 5 mandamentos da igreja, pagar o dízimo, colaborar na minha paróquia, onde eu me alimento espiritualmente, onde eu vivo, né? Mas esse cara pagava o dízimo até da salsinha, do hortelã que ele tinha na horta, ele pagava, era justíssimo, mas usava aquilo para dizer: eu sou um santo. E desprezava o outro: eu não sou como ele. Bom, o fato é que o pobre do cobrador de impostos, que sabia que era um ladrão, mostrou que não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu, batia no peito, sinal de dor, de arrependimento, e rezava o Salmo 50, o Miserere. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Reconhecendo a sua sujeira, gritava do fundo do coração a Deus. O que Jesus diz? Eu vos digo, este último, o publicano, voltou para casa justificado, perdoado. O outro não. Por que o outro não? Porque o outro não tinha pecado, era um santo, se achava um santo, mas desprezava o outro. Não precisava do perdão de Deus. Ele se salvava com as suas obras. Por trás, irmãos, dessa parábola está a teologia da justificação. São Lucas, que escreve esse evangelho, é discípulo de Paulo. E toda a teologia de Paulo é a teologia da graça. Eu sou salvo pela misericórdia de Deus, não pelas obras que eu faço com o meu esforço. Para muita gente, irmãos, o cristianismo é uma coisa pesada, é uma coisa dura, é uma lei, são exigências só. Para outros, graças a Deus, o cristianismo é uma graça, é um presente, é uma dádiva do amor de Deus por mim, pecador, que sempre me perdoa, me acolhe, me transforma, me ajuda. O Evangelho termina com essa frase, que Jesus repetia muitas vezes, em muitas passagens do Evangelho: quem se eleva será humilhado. Por quem? Por Deus. Quem se humilha será elevado, exaltado por Deus. Maria viveu, experimentou isso. O Senhor derruba do trono os poderosos e exalta os humildes.